Imagine que você vai fazer um passeio de moto despretensiosamente, resolve parar em uma igreja para olhar a paisagem e acaba se deparando com uma situação um tanto quanto inusitada. Quer saber mais? Fique aqui agora para conferir mais esse relato. Olá pessoal, meu nome é Mayara, sejam muito bem-vindos ao canal Sombras do Relato, onde você encontra relatos de horror, terror, assustadores, sobrenaturais e também de muita emoção, como é o relato de hoje. Pois bem, pessoal, eu como fã de relatos de horror, terror e suspense, resolvi criar esse canal para compartilhar muito mais experiências. Então, conto com vocês para se inscrever, curtir, deixar o like, comentar, ativar o sininho de notificação a partir de agora para não perder nenhum relato. Pessoal, agora que a gente já se apresentou, eu vou contar para vocês hoje uma história muito interessante que foi enviada e ela não é bem assustadora, mas é muito intrigante. Eu peço que vocês prestem muita atenção porque vale a pena ouvir, certo? Agora os recadinhos estão dados, vamos ao relato. Olá Mayara, tudo bem? Hoje irei contar um relato que aconteceu comigo e com o meu então namorado, que hoje é esposo. Depois você me conta o que acha dessa história. O nome do relato é Quem Era Ela? Certo dia, quando meu marido e eu éramos apenas namorados, resolvemos dar uma volta de moto nas cidades vizinhas à nossa. Passamos um dia agradável, visitando cachoeiras, tirando fotos. Foi um dia bom, porém estávamos passando por alguns problemas. Na volta do passeio, resolvemos passar por uma cidade que possui a igreja de Santa Rita de Cássia, e então decidimos parar e entrar nela. Para quem não sabe, a Santa Rita de Cássia é uma santa muito conhecida, principalmente nas cidades do interior de Minas Gerais. Tem até uma cidade com o nome, provavelmente é essa cidade que ela está falando. E a cidade possui uma igreja com a réplica da Santa Rita de Cássia, lá da Itália. Então, provavelmente é nessa igreja que eles pararam, né? Então, para quem não sabe, ela já veio explicando aqui. Para quem não sabe, Santa Rita de Cássia foi uma mulher que, após a morte dos seus filhos e depois de sofrer muito nas mãos de um marido agressor, decidiu entrar num convento e dedicar-se à vida religiosa, inclusive pedindo a Cristo para vivenciar um pouco do seu sofrimento, o que fez parecer uma chaga de Cristo bem na sua testa, como um dos espinhos da coroa que colocaram na cabeça de Jesus quando foi crucificado. Essa chaga começou a cheirar mal e Santa Rita teve que viver o resto da vida exilada das outras feridas, tamanho fedor de podridão que ela exalava. Porém, quando ela faleceu, o fedor se transformou em um aroma de rosas que está impregnado no local até hoje. Guardem essa informação. Tanto meu namorado como eu já havíamos estado em outras ocasiões e com outras pessoas naquele lugar, mas era a primeira vez que íamos juntos até lá. A igreja estava vazia, era um fim de tarde, então podíamos sentir a paz daquele lugar. Nós estávamos olhando para as pinturas da santa na parede, e foi então que, sem que percebêssemos, uma freira apareceu do nosso lado. Muito gentil, ela nos cumprimentou e perguntou: "Vocês sabiam que essas pinturas contam a história da vida de Santa Rita?" Então, nós respondemos que não sabíamos, pois achávamos que eram apenas pinturas da santa, mas sem nenhuma história. Foi quando ela perguntou: "Posso contar a história de Santa Rita para vocês?" Nós aceitamos e então ela começou a contar a história por meio das pinturas que estavam espalhadas por todas as paredes da igreja. Ouvíamos atentos a cada detalhe e foi assim até que chegamos ao final da história. Ela então nos disse: "Obrigada por me deixarem contar essa história. Mas não se esqueçam, sempre que precisarem, eu estarei aqui. É só virem à igreja e procurarem por mim." Agradecemos e continuamos
continuamos olhando a última pintura. Quando nos viramos novamente para ver onde a freira estava, ela simplesmente tinha sumido. E acreditem ou não, um cheiro de rosas invadiu o local. Será que Santa Rita veio contar a sua própria história pra gente? Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você e toda a sua família. Muito obrigada você, querida, por mandar esse relato. Então, gente, já ouvi alguns relatos de santas aparecerem, né, se demonstrarem como pessoas, né, normais para algumas outras pessoas. E será que era Santa Rita? Ao meu entender né, principalmente quando eles falam que eles estavam passando por alguns problemas, então pode ser que ela tenha vindo aí consolar, né? Pode ser que seja também uma pessoa, mas o que intriga bastante é que ela sumiu, né? A pessoa, a freira que estava ali, ela sumiu do lugar. Então, em um passe, como se fosse um passe de mágica. E depois disso, o cheiro de rosas, que é o cheiro característico, né, da santa, que tá lá no convento, o cheiro ficou no convento até hoje. E esse cheiro invadiu a igreja, né? É uma história muito bonita, né, que traz um mistério, e é bom também a gente saber de histórias assim. E eu acredito sim que Santa Rita, né, pode ter vindo aí contar a sua história, esclarecer, principalmente se eles são muito devotos da santa. E aí, gente, o que vocês acham? Contem aqui nos comentários, deixe pra mim. Vocês acham que Santa Rita veio contar a história pra eles? Ou foi apenas uma freira que estava passando por ali, né? E aí? Gente, bom, esse foi o relato de hoje. Não se esqueçam, mais uma vez, de curtir, compartilhar se vocês gostaram, tá? E comentar sempre com respeito. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Fui!